Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez com a palavra de Deus para trazer para vocês. E a paz do Senhor para todos. E hoje eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 5. Que diz assim que bem-aventurados aqueles que vão buscar a Deus, mesmo que sejam chorando ou rindo, vão sempre colher o melhor da terra. Que Deus diz que todos aqueles que vão buscar Ele vão colher coisas boas daqui da terra. Então começa assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, o que é que Jesus quer dizer com isso? Porque se alguém ofender vocês ou alguma coisa assim, vocês não têm que pagar na mesma moeda. A gente tem que ser mansos, humildes de coração, né? Então, na palavra de Deus diz isso, vamos ser mansos. Por que uma pessoa fazer o mal a gente e a gente querer pagar na mesma moeda? Não. Todos que estão buscando a Deus, vamos ser todos diferentes. Vamos ser mansos e humildes de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que alcançaremos misericórdia? Temos que ter misericórdia das pessoas que às vezes querem prejudicar a gente, que não estão sabendo do que faz, que às vezes as pessoas não conhecem bem a palavra de Deus como a gente conhece, não é verdade? Então a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas. Não é pagar o mal com o mal, entendeu? Bem-aventurados, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como eu falei a vocês, temos que ter também um coração limpo, aquebrantado, essas coisas assim. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disseram todo mal contra vós. Porque às vezes, possa até que às vezes a gente esteja certo ou não. E aí vão sair dizendo coisas assim que, não, fulano não presta, isso e aquilo, e não sei o que lá, isso e aquilo. Não. A gente tem que ir sempre pela palavra de Deus. Vamos ser humildes de coração, porque a gente vai herdar as coisas melhores de Deus. Se a gente pagar o mal com o mal, não vamos colher as coisas boas. Mas se a gente pagar o mal com o bem, vamos colher sempre as coisas boas de Deus, não é verdade? Então é isso que eu quero passar para vocês. Vamos ser humildes de coração. E também aqui em Mateus, eu vou ler para vocês o capítulo 7. E eu vou ler o versículo 7. Pedi e dai-vos, buscai e achareis, batei e abri-vos. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-lhes. O que quer dizer aqui? Todos que forem buscar a Deus, vai achar coisas boas, maravilhosas. Deus vai consolar, Deus vai restaurar. Tudo, como eu disse para vocês, no tempo de Deus. Não adianta a gente querer que Deus faça. Eu quero que Jesus, o Senhor faça agora. Não, no tempo de Deus. E como diz aqui, né, que pois todo o que pede, recebe. Então, se estamos ligados na palavra de Deus, se estamos fazendo as coisas certas como Deus pede mesmo, todo que pedir em nome de Jesus vai ter. Os pedidos que você pedir para Jesus, Ele vai dar a vocês. Claro que não vai ser, possa que tenha coisas que Deus vai dar. Até no momento Deus vai dizer, é agora que eu vou fazer isso por ela ou por ele. Ou então vai ser amanhã, ou como eu falei para vocês, alguns anos atrás, né?
alguns anos depois, que Deus pode fazer isso e aquilo. Mas a gente tem que perseverar, buscar, clamar, orar, sempre fazendo isso e buscando sempre na presença de Deus. Não adianta nós se desesperar. Se a gente se desesperar, a fé está pequena, não adianta. Se você não confia em Deus, se você acha que você não deve entregar a sua casa nas mãos de Deus, vai ser difícil você colher os frutos, porque você tem que confiar no Deus Todo-Poderoso. Porque eu sempre falo aí para vocês aqui que Deus é o Deus que resolve todas as causas. Alguma coisa que vocês não podem resolver, entregue tudo a Jesus. É como aqui eu sempre tenho um canto que eu digo assim: esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Então, essa casa aqui é de Deus, não é minha. Eu pago o aluguel, mas a casa não é minha, a casa é de Deus. Meus filhos não são meus, são de Deus. Tudo que eu tenho hoje não é meu, é de Deus. Então, por isso que eu já entreguei tudo nas mãos de Deus. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje e dizer que vocês têm que confiar, acreditar e não se desesperar hora nenhuma. Porque quando a gente se desespera, a nossa fé fica abalada. E aí, a fé de vocês tendo abalada vai ser como as ondas do mar. Que vocês sabem, né, que as ondas do mar, elas se formam, às vezes, até bem alta. E o que é que elas fazem? De repente, elas baixam, bem de repente. Então, a gente não pode ser como as ondas do mar, porque fala na palavra de Deus que a gente tem que confiar sempre em Deus. Não vamos ser igual às ondas do mar. Que as ondas do mar, ela, logo, logo, ela levanta e depois ela baixa rapidamente. Não podemos ser assim. Vamos confiar e perseverar e buscar sempre, sempre, sempre. E uma coisa que eu digo para vocês é que não deixem se abater hora nenhuma. Vamos seguir em frente, sorrindo, vivendo essa vida linda, maravilhosa. Eu hoje estava aqui pensando, eu ouvi um profeta dizendo, né, pelo celular, que aonde ele mora, eu não lembro bem agora o local que ele disse onde ele mora, que faz tempo que não choveu lá. E aqui eu pensando, a gente mora aqui no paraíso, porque aqui tá chovendo sempre e as chuvas vocês estão vendo que as chuvas são até fortes, não são nem fraquinhas. E aí eu pensando, como é Jesus, né? Em uns lugares não está chovendo e aqui está chovendo quase todos os dias, né? Quase todos os dias está tendo uma chuva aqui, não são fraquinhas, são fortes. Então, às vezes lá o pessoal tá o quê? Passando por uma dificuldade mais do que a gente. E a gente aqui não tem essas dificuldades assim, não estamos passando por essa dificuldade. E como eu vejo, assim, às vezes muita gente ainda fica reclamando da vida, disso ou daquilo. Gente, Frei Paulo é um paraíso. Nós moramos no paraíso e não sabemos. Porque, como eu ouvi ele dizendo hoje, que há tempos que não chove lá. Ele disse que é uma poeira, é um caos mesmo lá. Chuva, ele disse que tem bem muito tempo que choveu. Então a gente deve agradecer a Deus por as chuvas que está acontecendo aqui em Frei Paulo, né? Daqui a pouco chega o inverno, quem tiver os seus terrenos vai plantar, e eu tenho certeza que todos vão colher o fruto daqui da terra, que Deus é quem vai dar a vocês, não é verdade? Também eu tenho um testemunhozinho para dizer a vocês, que eu vi um dia desse, que era assim, tinha um patrão que tinha um monte de empregados dele, assim. Aí eu quero passar isso para vocês assim, porque eu achei bem interessante isso que eu ouvi, né? E aí eu disse, é verdade, sempre tem assim os espertos que quer passar por cima do outro, não é verdade? Mas aí a gente tem que, como eu disse a vocês, ir pela palavra da Bíblia e não fazer isso. Porque os que passam por cima do outro sempre vão chegar lá chorando. Hoje pode estar rindo, mas amanhã vão colher chorando. Aí veja o que foi que aconteceu. Um patrão, ele tinha, digamos que 10 funcionários. E ele pegou uma sementezinha e a cada funcionário ele deu uma semente. E aí ele falou que aquela sementezinha que ele deu a cada um,
era para levar para casa e cuidar muito bem daquela semente. E a semente que germinasse, né? Assim, que fosse para nascer. A que fosse mais bonita e que fosse mais apresentável, ele ia deixar que o funcionário fosse o gerente. Aí para vocês verem o que aconteceu. Os 10 levaram a semente para casa. Mas você sabe o que foi que todos fizeram, menos um que não fez isso? Sabe o que foi que os outros fizeram? Eles pegaram a sementezinha que o patrão deu. Não era para germinar, ela não ia brotar, ela não ia nascer. Os espertos compraram outra semente, plantaram, nasceram, ficou uma árvore linda. E aí chegou o dia de todos trazerem a plantinha para o gerente deles, né, ver. Que aí ia passar, o gerenciador agora ia ser aquela pessoa que tivesse com a plantinha bonita, isso e aquilo, né? E aí teve um que a plantinha dele não nasceu. A planta dele não germinou. E ele ficou triste, porque quando ele chegou lá, ele viu que a dos outros estava tudo lindo, tudo perfeito. E ele disse, meu Deus, só a minha que eu não consegui. Eu dei amor, cuidei com todo carinho, eu fiz tudo, tudo que podia fazer para a plantinha nascer, ele fez. Sabe qual foi a moral da história? Quem acabou sendo o gerente foi esse da plantinha que não nasceu, porque os outros, eles pegaram e compraram. Então, o que foi que eles fizeram? Eles quiseram dar uma de esperto. Então, quando a gente quer dar uma de esperto, você sabe que mais na frente o erro vem ser descoberto, não é verdade? Então, aí até que todos ficam, quando o gerente disse que o novo gerente agora vai ser esse aqui, que a planta dele não nasceu. Aí todos ficaram assim olhando para ele e disse, como? Como? Se a minha é isso aqui. Ele disse, não. A planta, a semente que eu dei foi essa daqui. Não foi essa semente daqui que vocês trouxeram a planta que nasceu e que tá linda, maravilhosa, não. Porque foi descoberto que os outros quis passar a perna no patrão, né? Então eu quero deixar isso para vocês. Se vocês vê alguém às vezes passando a perna por cima de alguém ou isso ou aquilo, não se preocupe, que na justiça de Deus ele vai mostrar, uma hora ou outra ele vai mostrar. Então o que é bom, vamos ser honestos e sinceros e sempre estar indo pela palavra de Deus, fazendo o correto, não é verdade? Não fazer as coisas erradas aqui dessa terra, que não adianta, que Deus sempre vai revelar a pessoa que está errada. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Tenham uma boa tarde e fique com Deus e a paz do Senhor para todos.